Dentro de um olhar crítico, assim, sociologicamente falando, me parece, até dentro da sua fala na geografia, que a urbanização brasileira acaba reproduzindo desigualdades. Claro. Até porque, como você falou, o espaço, a ocupação do espaço, ela passa a ser um produto dentro de uma lógica de mercado. Então, significa dizer também que a cidade, ao reproduzir a desigualdade, ela vai beneficiando alguns grupos em detrimento de outros. A cidade, ela inclui, mas ela também exclui. Claro. Então, seria correto entender que a cidade, ela acaba sofrendo e manifestando esse efeito negativo que seria a exclusão social. Veja só, existe um fenômeno urbano que ele se chama segregação socioespacial. O que acontece? De modo com que o espaço transforma-se em uma mercadoria, ele passa a ser vítima de um processo de especulação. Parte do espaço urbano ele vai se valorizar em função da valoração natural da compra de uma mercadoria e venda, como se tem um lucro comum, mas também por uma valoração puramente especulativa, né? O espaço ele vai passar a ter um valor que é substancialmente muito maior do que o valor que ele tem de fato, sobretudo pela função que ele cumpre no ambiente urbano, e que esse valor ele vai vir justamente da demanda do mercado. À medida que mais pessoas passam a estar impossibilitadas a ter acesso à terra urbana, o valor que essa terra urbana, que o espaço urbano tem, vai aumentando, de modo a excluir ou ir tirando pouco a pouco de parte das pessoas a capacidade de conseguir consumir, como qualquer outro produto, o espaço urbano. E aí, dessa forma, as diferentes classes sociais elas vão se apropriando do espaço urbano de diferentes formas. Então, acaba ficando muito claro no aspecto paisagístico da cidade, como as cidades se reproduzem, que determinadas áreas mais planas, eventualmente as áreas mais próximas a praias, ou mesmo a qualquer tipo de equipamento natural que possa ser atrativo, ou mesmo o próprio capital ele tem o poder fabuloso de construir ou de, né, eventualmente criar algo que seja atrativo, como os condomínios rurais, de repente, como o capital quer vender uma paz no campo, um sossego, de repente até o ar puro do campo sendo comercializado, né, como um simples produto. Então, dessa forma, com o desenvolvimento do mercado e com a sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais segregada em classes em função do desenvolvimento da sociedade capitalista, isso vai ser produzido um espaço, né, processo de segregação, que é um processo extremamente conflituoso. Você imaginar, por exemplo, que em algumas capitais brasileiras, as maiores, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se você pegar um metrô no Rio de Janeiro, você sai do Leblon e vai ao Complexo do Alemão, enfim, em poucos minutos você vai sair de um IDH altíssimo, muito elevado, e vai chegar, sei lá, nos IDHs médio e muito baixo do planeta, tá? Em 15 minutos. Então, o conflito cultural de um favelado, de um cidadão da comunidade que vive às margens da sociedade, é muito difícil que a gente consiga mensurar o conflito que se tem de eventualmente ser um cidadão, ser um brasileiro e conviver com esse contraste muito próximo. É um choque muito próximo, é um choque cotidiano. E daí que vem todo um contexto de conflito social, né? A sociedade das cidades brasileiras estão ficando cada dia mais conflituosas. As cidades brasileiras demonstram sinais de colapso, as cidades brasileiras demonstram sinais de desequilíbrio social não sei, é difícil afirmar isso com mais veemência, mas no caso do Rio de Janeiro, talvez São Paulo, à beira de uma guerra civil, existe um equilíbrio muito tênue entre como as autoridades, por exemplo, negociam os conflitos com determinados grupos, como facções criminosas. A gente tem visto algumas demonstrações disso, né? Como a territorialização de comunidades inteiras por essas facções, e que em algumas escalas essas facções cumprem papéis sociais que muitas vezes foram deixados, né? Às vezes pelo próprio Estado, né? Eventualmente ajudando o morador, às vezes dando uma pseudo-segurança ao morador, e são com essas brechas do poder público que esses grupos violentos eles vão se apropriando, colocando em risco a vida da maioria dos moradores, que, claro, apesar de haver um processo de criminalização do pobre, de aumento cada vez maior de uma xenofobia, que seria, nesse caso, muito mais uma discriminação social, mas o conflito que esse morador da favela tem hoje
vivendo em uma metrópole, 10 milhões de pessoas, onde circulam milhões de milhões, bilhões de dólares todos os anos. É muito conflituoso essa convivência. E a exclusão, ela vai se materializar de diversas formas, das formas mais ou das formas menos violentas, das formas mais perceptíveis e das formas menos perceptíveis. Então, as cidades brasileiras são objetos de estudos incríveis para a geografia, e é claro que não é nada tão fácil de chegar e de repente criar uma solução aqui. Por isso que eu quero os problemas das cidades aqui agora. Né? Por isso que eu quero aproveitar a sua presença aqui para dizer para essa pessoa que quer entender melhor a urbanização brasileira, para essa pessoa que está se preparando aí, que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, eu gostaria que você pudesse recomendar um ou outro autor para que esse estudante, essa estudante, possam ter uma leitura, possam ter uma análise um pouco mais profunda dessa questão. Tem alguém que você possa recomendar? Na geografia, o geógrafo mais conhecido, pelo menos para mim, que eu tenho consumido também, é o Marcelo Lopes de Souza. Escreve sobre geografia urbana, é carioca, especialmente sobre o caso do Rio de Janeiro, é autor de diversos artigos acadêmicos, teses sobre a temática. Mas a cidade, ela é também um objeto de leitura sociológica, por hora filosófica, né? Então, existem diversas formas de se compreender a cidade, e até na filosofia é uma forma em que, particularmente como geógrafo, às vezes a gente tem que se dedicar até muito mais a entender filosoficamente a cidade para compreender os fenômenos dela, né? Eventualmente, a forma como lidar com a exclusão, a forma com que as pessoas que estão no ambiente de exclusão enxergam o resto da sociedade ou a outra parte da sociedade, como o sociólogo José de Souza Martins tenta refletir sobre como a sociedade que está no abismo enxerga quem está fora desse abismo, os conflitos que vêm daí, e daí desses conflitos vem também a violência, né? O conflito de repente enxergar a cidade daquele lado, acaba repercutindo com muito mais discriminação, e a violência vem de todas as partes, né? A violência vem da parte do Estado, que praticamente negligencia a figura do cidadão pobre dentro dessas comunidades. O Estado está presente praticamente apenas pela figura da polícia, como objeto de repressão ao tráfico de drogas, principal atividade dentro desses ambientes, mas que é o sustento de diversas pessoas e é uma economia local. E de alguma forma a presença da polícia nessas comunidades ela é encarada como uma forma da presença da violência. Afinal de contas, apesar de serem ambientes violentos, quase que sempre a violência está associada à presença da polícia em função do conflito policial. Então, no Brasil nós temos estatísticas em relação a assassinatos de jovens negros que são muito próximas a qualquer tipo de conflito racial que possa ter acontecido na África do Sul, nos Estados Unidos, e o número de policiais mortos também é elevadíssimo. Então isso demonstra, claro, uma guerra civil. De um lado a polícia, com ódio do traficante, que por diversas vezes matou policiais, o traficante com ódio do policial, que diversas vezes matou traficantes, amigos dele, e do meio disso tudo o morador, né, que sofre com essa violência. E claramente esse conflito todo, só quem tem morrido, a maior parte, são as pessoas pobres. Pode crer, então, pode crer. Por isso, nós somos pessoas que gostamos muito de música, de arte, e às vezes é difícil até transmitir isso. E claro que o hip hop, o rap, a música do gueto, aquilo que vem de dentro da favela, é um dos instrumentos que mais tentam transmitir qual é o sentimento desse cotidiano de violência, desse cotidiano de exclusão, desse cotidiano de ter pânico, da paranoia, e, enfim. São diversos fenômenos que as cidades apresentam. Espero que a galera busque aí, tem informações. A internet é um mundo repleto de conhecimentos, tem muita coisa. É bom dar uma focada nos principais problemas urbanos, né? Lembre-se que a cidade também tem hoje uma problemática ambiental enorme, a questão das enchentes, a questão do lixo urbano, a impermeabilização do solo. Mobilidade urbana. Claro, a mobilidade urbana tem sido um dos grandes gargalos. O crescimento urbano brasileiro desordenado, historicamente mal planejado, ou mesmo totalmente enviesado em cidades capitalistas que buscavam atender o interesse das grandes empresas de automóveis também. Então, as cidades foram criadas para serem
que as pessoas usem carros e o tempo passou e certamente esse volume de pessoas é impossível conseguir se deslocar com automóveis. As alternativas de mobilidade, elas se fazem necessárias, elas não são mais alternativas, elas se põem como necessárias. Às vezes as próprias pessoas já começam esses movimentos, a galera indo de bike, a galera na carona, mas claro que se faz muito importante a presença do poder público na organização desse espaço urbano, contando com a participação popular. Via de regra, os planos diretores das cidades são elaborados com a participação popular, é importantíssimo a nossa participação para que isso seja ouvido, né? E a cidade seja, claro, como foi desde a sua origem, um ambiente de democracia, de igualdade, de liberdade, que a gente possa ter a cidade para nós. Que possa ocupar os espaços públicos, que a população possa ter a cidade como um instrumento de socialização, e, enfim, que as pessoas de bem possam tomar a cidade, que as pessoas possam ir às ruas, ficarem tranquilas, viver uma vida em paz, porque além desses, infelizmente, nós brasileiros temos diversos outros problemas aí para superar. Exatamente. Muitos problemas. Show? Aí, muitos. Cara, eu agradeço demais a tua presença. Irmão, é sempre cara, bom a gente trocar ideia. O canal aí tá massa, tô vendo aí, tô assistindo. Assista. Sempre... Se inscreva, aí, curta o vídeo. Inscreva-se. É isso aí. Massa. Quero agradecer a tua presença, agradecer a sua presença, que é você que faz o canal e é sempre massa poder trazer alguém para agregar. Desculpa aí, ocupar a audiência. Queria ocupar a audiência com Fora Temer clássico, que eu mando em todos. Eu não vou deixar de fazer isso aqui. Tomara que ele não corte na edição, porque eu acho que ele vai cortar, viu? Qualquer coisa bota aí naquelas partes aí que fica preto e branco, tá tudo jóia. Pode crer. Então a gente vai se ver aí nos próximos encontros com o professor Krause, sempre batendo esse papo legal com você. Salve e até a próxima.